O próprio Pedro, que a quem muitos o constituem como alicerce da igreja, como a estrutura da igreja, como a igreja foi fundada sobre ele, e é ele a pedra principal, o próprio entendeu a linguagem de Jesus, como todos os discípulos da igreja primitiva. Pois o propósito do verdadeiro discípulo é exaltar o seu Senhor, o senhorio de Jesus, e não a si mesmo. Então isso é uma compreensão errada, de que a igreja está alicerçada sobre Pedro, de que Jesus está constituindo e alicerçando a igreja sobre a vida de Pedro. Pedro é um simples homem como eu e você. Pedro é um simples pecador, era um simples pecador como eu e você, necessitado da graça, tão como eu e você somos necessitados, como todo ser humano. Amém? Por quê, Marcela? Porque todos pecaram. Não existe um ser humano perfeito. Todos são pecadores. Todos estavam debaixo de condenação. É por isso que Deus providenciou um sacrifício perfeito. Deus não tendo ninguém na terra para regenerar todas as coisas, o próprio Deus se fez carne na pessoa de Jesus, ou seja, o Verbo, a palavra de Deus, se fez homem para cumprir essa missão. Um homem perfeito, como era o primeiro homem perfeito, Adão. O segundo Adão é um homem perfeito. O Cristo, o Senhor, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, num corpo semelhante ao meu e ao seu, vivendo uma vida como eu vivo, como você vive no cotidiano, sentindo calor, sentindo frio, sentindo fome, porque estava num corpo físico como o meu e o seu. Obviamente, um corpo perfeito, sem pecado, para que se tornasse mediador, se colocando entre Deus e a humanidade, derramando sangue, porque a purificação vem através do sangue, para que todos que ouvirem a sua palavra e crer na sua palavra sejam salvos mediante o seu sacrifício. Então a igreja não foi edificada sobre Pedro. A igreja não está alicerçada sobre um homem pecador. A igreja está alicerçada sobre o Cristo, a rocha que encheu toda a terra na visão do profeta Daniel, apontando para o futuro governo de Jesus sobre toda a humanidade. Um dia essa terra será regenerada. E aqueles que creem em Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, formando a igreja, que é um conjunto de pessoas, é uma assembleia. O que é a igreja? A igreja são todas as pessoas que ouvem a palavra e se arrependem da sua vida de pecado, entendendo da sua condição pecaminosa, entendendo da sua situação de miséria, entendendo do seu afastamento de Deus, e que Deus proveu a libertação, a remissão dos pecados através do seu Filho, e que somente através do seu Filho o homem pode alcançar a eternidade novamente, perdida anteriormente através do primeiro Adão. Quando o homem ouve a mensagem e entende a sua condição de miséria, e que não há outro caminho a não ser se arrepender e aceitar esse sacrifício perfeito, aceitar a abundância da graça na sua vida, porque sem a graça ninguém chegará ao Senhor da glória naquele grande dia para a salvação, mas o contrário, será banido da presença de Deus. Então o homem ele precisa compreender a sua posição. Nós precisamos compreender a nossa condição pecaminosa, separado de Deus, caídos, corrompidos, mortos em pecado. Essa era a condição do homem, não é mais, era. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço ao Pai. Ele se doou, ele se entregou ao Pai como sacrifício perfeito para resgatar a humanidade. Para resgatar eu e você dessa condição maldita de pecado, que sem Jesus Cristo vai nos levar
a ser banido da presença de Deus eternamente, a ser lançado num lago de fogo e enxofre. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. É por isso que o homem tem que entender a sua condição. É por isso que o homem tem que entender o que é a obra de Jesus. Muitos falam de Jesus, mas não entendem a obra que ele fez e que está fazendo. Porque a obra, ele começou e ela continua em andamento até ter o seu cumprimento final. Parte das profecias já se cumpriram. Quando ele veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, agora está à direita do Pai. A obra de Jesus continua. As Escrituras continuam se cumprindo com o objetivo de chegar a um fim, que na verdade não é um fim, mas é o começo de uma nova eternidade, tudo novo em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, eu preciso entender a minha condição de pecador, separado de Deus, para que eu possa me arrepender, aceitar este evangelho, confessar a Jesus e viver em novidade de vida. Claro é que isso não vai acontecer pelas minhas forças. É por isso que o evangelho tem que ser pregado à humanidade. Porque através do evangelho pregado, o Espírito de Deus convence. Convence de quê, Marcelo? Do pecado. E, obviamente, convencendo do pecado, vai convencer da justiça. Convencendo do pecado, vai convencer da justiça e do juízo que um dia Deus há de julgar a terra através do seu Filho Jesus. Porque Ele deu o Filho para salvar o mundo. Mas nós sabemos que o mundo, ou seja, que se refere a todas as pessoas, são muitos que vão ser salvos, mas não são todos. E por quê? Porque muitos o rejeitarão. Muitos permanecerão numa vida de impiedade, numa vida de pecado, sem reconhecer a sua condição de miséria, sem reconhecer o amor de Deus, que deu seu Filho para resgatar o pecador. Mas o pecador, ao ouvir a palavra, rejeita esta palavra. Rejeitando a palavra, o Filho de Deus está rejeitando aquilo que Deus deu, a obra de Deus, para regenerar o homem, para trazer o homem para perto de Deus novamente. E o homem vai e rejeita essa graça. Eu quero parar por aqui dizendo para você, não rejeite essa graça. Não rejeite esta graça. Receba a abundância da graça. Jesus, quando ele ressuscitou, na visão ótica do evangelista Marcos, capítulo 16, o verso 15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Primeira coisa, Jesus preparou seus discípulos. Ao morrer e a ressuscitar, Jesus recebe o derramamento da promessa do Pai, o Espírito Santo. Jesus agora poderia derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, ou seja, aqueles que creram nele e que havia de crer nele, como no dia de Pentecostes. Jesus venceu a morte, o inferno, a iniquidade e todo o mal. E Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: vão, pregue a palavra. Você já se perguntou por que Jesus deu essa ordem? É porque há necessidade de um mundo compreender isso. O mundo tem que entender o que era, o que é e o que há de ser, segundo as Sagradas Escrituras ensinam. A origem do homem, a queda do homem, a regeneração do homem, a vida eterna do homem, a obra de Jesus. Isso se compreende, se entende através dos ensinos das Escrituras. Então por isso ele diz: vai, pregue a palavra. Porque as pessoas precisam entender isso. Porque uma vez que o homem sabe disso, ele precisa fazer uma escolha. Ele precisa tomar uma decisão. Entre permanecer na condição de pecador e condenação, ou escolher receber Jesus na sua vida. Receber Jesus. Porque uma vez que é dado o conhecimento, o homem tem que fazer uma escolha. Ou seguir a Jesus, ou permanecer no pecado. Ou entregar a vida para Jesus, ou permanecer na vida de pecado. Mas a pessoa tem que ter um entendimento, e esse entendimento vem através da pregação do Evangelho.
de que se a pessoa permanecer nesta vida de pecado, não tem outro caminho a não ser a condenação eterna e a banição do homem para sempre da presença de Deus. Porque o homem rejeitou a obra do Senhor. O homem rejeitou o sacrifício do Filho de Deus. O sofrimento, a angústia dele, por mim e por você. Infelizmente, muitos o rejeitarão. Mas você que assiste essa live neste momento, se ainda não entregou a vida para Jesus, que nesse momento aonde você estiver, Marcelo, eu já entreguei a vida para Jesus, mas eu quero me reconciliar. Nós vamos orar e você se reconcilia aí na sua casa, no seu coração. Eu não entreguei a vida para Jesus ainda, Marcelo, mas depois dessa palavra, conhecendo o que Jesus nos ensina, eu recebo Jesus na minha vida. Há uma necessidade de receber. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Há uma necessidade de receber Jesus na nossa vida. E quando nós recebemos, pela fé, pela pregação da palavra, pela ação do Espírito de Deus que nos convence do pecado e mostra para nós que aquilo que está pregando, que este Jesus de quem tantos falam, realmente ele fez essa obra gloriosa, por amor a mim e por amor a você. O Espírito testifica no nosso espírito, dizendo: tu és um pecador, perdido e separado da glória de Deus. Mas através do Filho de Deus, você volta novamente, regressa para a comunhão com o Criador, através desse sacrifício. O Espírito testifica, o Espírito convence, ele coloca dentro de nós esta verdade, que é Jesus Cristo. Há uma necessidade de nascer e ser regenerado. O nascer e ser regenerado é nascer da água e do Espírito. E o nascer da água não é simplesmente descer no batismo. Quando Jesus fala de João capítulo 3, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muitos entendem que Jesus está falando ali simplesmente do batismo nas águas. Mas não é. Quando ele fala nascer da água e do batismo, ele está dizendo nascer através do arrependimento. Porque quem se batiza, não se batiza para se arrepender. Quem se batiza é porque já é arrependido. E o homem ele morre não é quando ele se batiza. O homem ele morre antes de ser batizado. Porque o batismo representa sepultamento. E nós sabemos que, falando fisicamente, ninguém vai enterrar um morto no cemitério ele estando vivo. Todo morto que vai se enterrar no cemitério, falando literalmente, ele está morto. Então é por isso que a Bíblia usa esse simbolismo de coisas terrenas, figuras terrenas do nosso cotidiano, para a gente entender a linguagem espiritual. Quando ele fala de descer as águas e que ser batizado representa ser sepultado, é porque a pessoa antes já morreu. E o homem ele morre pela fé. Quando ele ouve a palavra permeia no seu espírito, na sua alma, gritando dentro da gente, dizendo: você necessita desta graça. Eu te amo e eu dei a minha vida para te ter de volta. E um dia nós vivermos eternamente juntos, como era lá no Jardim do Éden. Esse é o plano de Deus para a humanidade. E nós precisamos entender isso. Então, se você crer aí na sua casa, de Marcelo, eu vou entregar minha vida para Jesus. Marcelo, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu repito, mas eu preciso me reconciliar, estou fraco na fé. Eu estou desanimado, eu tive outra hora firme com Jesus. Mas muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu desanimei.
E eu sinto que eu estou longe desta presença. Eu sinto que eu preciso desta graça, do renovo, da abundância da graça do Senhor na minha vida. Nós vamos orar. Aleluia.